Olá, boa tarde, pessoal. Professor Murilo Solano falando. E agora, vamos à resolução de exercícios referentes ao módulo 11 da frente 142 do livro de vocês, tá bom? Exercícios sobre quinidários a professor de Tomás. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vou resolver os exercícios selecionados pelo próprio professor de Tomaso. Só um minuto para poder compartilhar. Aqui está. Quinidários. Deixa eu ver se tem alguém querendo participar da nossa apresentação. Está tudo bem? Deixa eu chat no cantinho aqui. Tá. Então, vamos dar início à nossa resolução, compartilhando minha. Então, está aqui, página do livro de vocês, do material de vocês. Vamos lá. Primeiro exercício sugerido pelo professor, exercício 201. Se você tivesse de justificar a seguinte frase: os quinidários são mais complexos que os poríferos, você usaria como argumento o fato de os, olha lá, quinidários apresentarem um sistema escritor? Não, gente, a gente sabe que tanto os poríferos quanto os quinidários não apresentam sistema escritor algum. Eles fazem a eliminação das suas excretas, né, dos metabólitos produzidos pelo organismo, por meio da difusão. Poríferos realizam as trocas gasosas por difusão. Quinidários, né, poríferos realizam as trocas gasosas por difusão. Sim, poríferos realizam as trocas gasosas por difusão, assim como os quinidários, tá? Então, isso não é motivo que os tornam mais complexos. Quinidários terem reprodução assexuada e sexuada? Não, né? Os poríferos também fazem isso. Lembra? Os poríferos fazem reprodução sexuada, mas podem se reproduzir assexuadamente por brotamento, por regeneração, por gemulação. Tá? Então, isso também não é motivo. Poríferos apresentam simetria radial? Os quinidários também, né? Lembra? O eixo de simetria deles pode ser dividido em várias partes iguais, são vários eixos, não é? Olha lá, quinidários apresentam cavidade digestória, isso é verdade, né? Os poríferos não tinham nem ao menos um sistema digestório para chamar de seu. Os quinidários apresentam. Eles têm a cavidade gastrovascular, né? Onde parte da digestão vai acontecer de maneira extracelular, parte da digestão de maneira intracelular, tá bem? Olha lá, próximo exercício sugerido, exercício 203. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Sobre os quinidários são feitas 3 afirmativas. Olha lá. A maioria dos quinidários tem hábito aquático, sendo poucas as espécies de hábitat terrestre, as quais são representadas por pólipos. Olha lá. Não, gente, não existe nenhum quinidário de hábito terrestre, tá? Todos absolutamente todos são aquáticos, então essa fica incorreta. Os quinidários são urticantes, até aí tá certo. E para isso dispõem de baterias de células especializadas chamadas de coanócitos? Não, eles dispõem de baterias de células chamadas de quinidócitos. Não confunda coanócito com quinidócito, tá bom? Coanócito faz, né, a absorção de partículas orgânicas que estão e eles ocorrem nos poríferos. Quinidócitos são as células que têm uma sensibilidade, que disparam um filamento urticante que perfura o corpinho das presas, né, ou dos predadores, e libera toxinas que podem matá-las ou paralisá-las. Tudo bem? Alguns quinidários se reproduzem por alternância de geração, quando então pólipos dão origem às medusas e as medusas dão pólipos. Essa é verdadeira, tá bem? Olha lá, é um processo de metagênese. Em algumas espécies, a fase de pólipo ela é mais representativa, ela é dominante,
Em outras espécies, a fase de medusa, ela é a fase dominante, tá bom? Então, ficamos aí. Se apenas uma alternativa ou uma afirmativa estiver correta, afirmativa A, alternativa A, tudo bem? Próximo exercício sugerido pelo professor, exercício 206. Olha lá. Sobre as células, características de determinados grupos de seres vivos, foram feitas as afirmações a seguir. Então, a gente tem um quinidócito, a gente tem um coanócito. Olha lá. A célula A é um quinidócito que realiza a função de defesa e captura de alimentos e é encontrada nos quinidários. Isso está correta, né? Como a gente comentou anteriormente, essa célula ela é importante, então, na alimentação e na defesa, pela sua capacidade de certa forma, agredir a presa ou predador. Tá bom? Olha lá. 2. A célula B é um coanócito que participa da captura de alimentos, encontrado em animais como hidras, águas-vivas e anémonas do mar. Meninos, a primeira parte está correta. Ela é utilizada na captura de alimentos, né? Mas ela não é encontrada nesses animais. Por quê? Porque o coanócito é uma estrutura que a gente acha onde? Que a gente acha nos poríferos. Os animais citados são todos quinidários, não é verdade? Olha lá. Afirmativa 3. A célula B é responsável pela captura de alimentos, digestão intracelular e promove o fluxo de água. Tá? Isso é verdade, não é mesmo? Nos poríferos, a gente vê que esse flagelinho aqui, né, do coanócito, ele ao bater, ele vai direcionar o fluxo de água, né, para essa região do colarinho, onde então as partículas orgânicas que estão em suspensão na água poderão então ser absorvidas pela célula, que vai então fazer essa digestão dessas partículas. Tá bem? Isso acontece nos poríferos. Essa célula reveste toda a cavidade do ar dos poríferos, né? Ou espongiocele, como também é chamada, átrio ou espongiocele. Tudo. Olha lá, afirmação 4. Os animais portadores da célula A são parazoários e os animais portadores da célula B possuem cavidade digestória. Contrário, né? A célula A dos quinidários, que tem essa cavidade gastrovascular, essa cavidade digestória, mas a célula B, não. A célula B são dos poríferos que são parazoários. E são chamados de parazoários justamente por não terem sistemas fisiológicos, não terem tecidos verdadeiros, né, segundo a visão de vários autores. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício está na página seguinte, exercício 210. Outro exercício sugerido pelo professor. Olha lá. Temos aí o processo de alternância de geração, processo de metagênese. A metagênese ou alternância de geração é uma forma de reprodução observada em vegetais e em alguns animais. Nesses organismos, a reprodução ocorre em duas: assexuada, sem troca de gametas, e sexuada, com troca de gametas. O ciclo a seguir representa a metagênese do quinidário Obelia. Então, esse é um caso, meninos, em que nós temos acontecendo a metagênese em um tipo de quinidário que ela vai ter como fase dominante a fase de pólipo, tá? E a fase passageira vai ser a fase de medusa, tá bom? Vamos ver o que está sendo afirmado aqui, vamos ver o que é correto e o que não é. Baseando-se na figura e em seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que A e B representam, respectivamente, a medusa e o pólipo? Não. A é o pólipo e B é a medusa. Então, está trocado. A fase A é assexuada e a fase B é sexuada. Essa afirmação está correta, tá? Então,
O pólipo, ele vai produzir de maneira assexuada várias cópiazinhas de medusa. E essas cópiazinhas de medusas vão sair para nadar e vão realizar a troca de gameta, a troca de material genético através da fecundação dos gametas. Então, você tem a medusinha masculina, você tem a medusinha feminina, a masculina produzindo os espermatozoides, a feminina produzindo o óvulo. Acontece a fecundação, a formação de uma larvinha que vai nadar, se fixar no substrato e se desenvolver novamente em um pólipo. Bom, vamos ver o que as outras elas têm. No ciclo representado, a fase colonial não apresenta divisão de trabalho. Não, ela apresenta, gente. A gente tem alguns pólipos relacionados à reprodução, outros relacionados à alimentação, por exemplo. Os metazoários com metagênese são os poríferos e os quinidários. Então, a gente não tem esse processo acontecendo nos poríferos, tá bom? Somente nos quinidários. A larva, representada em C, é flagelada e denomina-se anfiblástula. Não, essa anfiblástula acontece, por exemplo, em poríferos. Tudo bem? Olha lá. Vamos para o próximo exercício 211. Exercício 211. Os corais funcionam como termômetros capazes de indicar, mudando de coloração, pequenas alterações na temperatura da água dos oceanos. Mais um alerta. Eles estão ficando brancos. O seu clareamento progressivo acontece pela perda de minúsculas algas, chamadas zooxantelas, que vivem dentro de seus tecidos, numa relação de mutualismo. O desequilíbrio dessa relação faz com que formam os corais tenham dificuldade em. Então, pessoal, essa é uma relação do seguinte: por que um coral vai abrigar uma água? Por um simples motivo. Eles sabem que esses organismos muitas vezes se alimentam de pequenos animais ou partículas em suspensão, partículas orgânicas, matéria orgânica em suspensão na água. Então, tudo que eles precisam é fonte de energia, fonte de matéria orgânica, não é mesmo? E as algas, ao poderem fazer o processo de fotossíntese, elas vão ser muito eficientes nisso, não é? Vão produzir carboidrato, né? Ou seja, nutrientes derivados da foto para esse coralzinho. E o coral, ele oferece o que para a alga? O coral vai oferecer para a alga abrigo, vai oferecer nutrientes também que estão ali no seu meio. Então, uma relação de troca. Vocês vão ver isso em ecologia, né? As relações ecológicas, e vários casos de relação envolvendo essa convivência obrigatória. Vejam, né, que a falta dessas algas traz um prejuízo grande para esses corais. Então, eu te pergunto, o desequilíbrio dessa relação faz com que os pólipos que formam os corais tenham dificuldade em, então, produzir o próprio alimento? Não, não são os pólipos que produzem o próprio, essas algas que vivem em associação com eles, né? Obter compostos nitrogenados? Não. O principal produto oferecido por essas algas é, por exemplo, carboidrato derivado da fotossíntese. Realizar a reprodução sexual não tem relação. Absorver o oxigênio dissolvido na água? Não, né? As algas que vivem ali, elas produzem oxigênio através da fotossíntese, mas não tem qualquer relação em promover essa absorção pelos coraizinhos. Adquirir nutrientes derivados da fotossíntese? Sim, como a gente havia comentado. Tudo bem? Olha lá. Próxima questão sugerida pelo professor vai ser a questão 213. Analise o ciclo de vida de uma espécie de quinidada. Tá vendo? Outra foto que envolve o processo de metagênese, tá bom? Só que agora, nesse caso, o processo de metagênese, onde a fase duradoura é a fase de medusa, ok? Então, veja, da mesma forma, o pólipo, ele vai produzindo de maneira sexuada as medusas. Essas medusas, elas nadam livremente, elas vão realizar, então, o seu processo de reprodução sexuada, produzindo uma larva que se fixa novamente, produz novamente um pólipo, né, e vai originar novas medusas. Aí te pergunta, ó, a respeito do ciclo
de vida dessa espécie, é correto afirmar que há uma nítida alternância de gerações ou metagênese, em que uma geração haploide alterna-se com uma geração diploide, a medusa, né? Não, né, gente? Aqui a gente não tem essa alternância em relação a haploide. Bom, as fases de pólipo e medusa não apresentam variabilidade genética porque são formadas por... Não, existe uma variabilidade genética aí quando as medusas realizam a reprodução sexuada, produzindo pólipos que têm, né, um material genético diverso do delas. Por quê? Porque esse pólipo vai resultar de uma larva que veio de um zigoto, resultante da união de um óvulo de uma medusa com o espermatozoide de outra medusa. As fases de pólipo e medusa são produzidas assexuadamente. E a medusa possibilita a maior dispersão da espécie. Não, a gente já viu que a fase de pólipo é resultado da reprodução sexuada, tá? O pólipo origina a medusa de forma sexuada, a gente sabe que isso é verdade, e ela gera os gametas, que após a fecundação permitem formar um novo pólipo. Sim, que após a fecundação forma um zigoto que vai se desenvolvendo uma larva, essa larva vai nadar, vai se fixar e se desenvolver em um novo pólipozinho. Tudo bem? Olha lá. Vamos agora para o próximo exercício sugerido. Exercícios abertos. Exercício 219 e exercício 220. Olha só. Os acidentes em que as pessoas são queimadas por queimados ocorrem com frequência no litoral brasileiro. Esses animais possuem os quelidócitos, células que produzem uma substância tóxica que é composta por várias enzimas e fica armazenada em organelas chamadas nematocistos. Os quinidários utilizam essa substância tóxica para sua defesa e a captura de prey. Em que organelas do quinidoplasto ocorre a síntese das enzimas componentes da substância tóxica? Então, olha que legal, pessoal, uma questão sobre quinidário que vem aí se relacionar um pouquinho com o conteúdo que vocês veem, por exemplo, em biologia celular. Não é? Para e pensa agora. Ele está te dizendo que o conteúdo liberado pelos quinidócitos e que vão, então, atuar de forma agressiva contra presas ou predadores são enzimas, não é? Que vão fazer parte da composição dessa substância tóxica que elas liberam. E vocês sabem, né, que toda enzima é uma proteína. Ao contrário, não é verdade. Toda proteína não é enzima, vocês sabem bem disso, mas toda enzima é uma proteína, tá certo? Bom, em que organela da célula são produzidas as proteínas? Tá bom? Por ribossomos. No caso, como serão proteínas exportadas, deverão ser empacotadas. Então, são muito provavelmente produzidas por ribossomos associados ao retículo endoplasmático. Tá bom? Então, olha que legal. É uma questão interdisciplinar, entre aspas, né? Dentro da biologia. Entre áreas diferentes da biologia. Bem legal isso, né? Olha lá. Após a captura da presa pelo quinidário, como ocorre sua digestão e distribuição de nutrientes para as células do corpinho do animal? Olha lá. Então, lembrem-se, os quinidários, eles fazem tanto digestão extracelular quanto digestão intracelular. Então, o alimento ele é capturado e ele é colocado dentro da cavidade gastrovascular. Esse alimento começa a ser atacado por enzimas digestivas e vão fazer essa digestão parcial. Depois de digeridos parcialmente, esses compostos são absorvidos pelas células que revestem essa cavidade gastrovascular, ou seja, as células da gastroderme, onde vão terminados de ser digeridos dentro delas, vai haver a digestão intracelular, e depois esses nutrientes serão distribuídos para o restante das células do organismo por meio do processo de difusão. Lembrando que esses animais não têm um sistema circulatório que possa fazer essa distribuição.
Então, tudo é feito por meio de difusão. Tá? E aqui, última questão que nós vamos comentar, questão 220. A Grande Barreira de Corais da Austrália é a maior faixa de corais do mundo, com 2.300 quilômetros de comprimento e largura, variando de 20 a 240 quilômetros, podendo ser vista do espaço. É a maior estrutura do mundo, feita unicamente por milhões de organismos vivos. É situada entre as praias do nordeste da Austrália e Papua Nova Guiné. A barreira de corais da Austrália comporta uma grande biodiversidade e é considerado um dos patrimônios mundiais da humanidade. Para a formação desse magnífico ecossistema, é necessária a importante participação de quais invertebrados polipóides, né? Polipóides na forma de pólipos. Meninos, dos corais, tá bom? Então, essas barreiras de corais, elas vão ser formadas, como o próprio nome diz, por quinidários, né? Do grupo dos anthozoários, que são os corais. Principalmente os corais que vão ter na sua constituição a base de calcário, tá? Explique como ocorre o processo de construção dessas barreiras. Então, veja só. Lembrem-se, os quinidários, principalmente os corais, eles têm um corpinho mole. Mas eles são fixos. E na base do corpinho deles, muitos deles, os corais calcários, muitos deles, né, vão ter ali a sua base de cálcio, que vai ajudar nessa fixação. Só que veja, o bicho um dia morre, então a parte mole é decomposta, mas essa parte de calcário não, ela fica. Aí vem outro coralzinho, reproduz, pousa ali, cresce ali em cima, depois vai depositando sua base de calcário, né, morre e assim vai. E dessa maneira, pense isso acontecendo ao longo de milhares de anos, né? Essa barreira que foi sendo formada por essa sucessão de corais que foram crescendo, deixando suas bases calcárias e crescendo um em cima do outro, gerou então essa grande barreira submarina. Tudo bem? Então, dessa forma, acontece a formação dos recifes de corais. Muito legal, né? Biologia é linda, ainda mais biologia marinha. Tá certo? Pessoal, então, esses foram os exercícios sugeridos pelo professor de Tomaso. Né? Terminei a nossa correção. Então, vou encerrar a gravação. Vocês podem nos procurar via redes sociais, vocês me acham. Professor Murilo Solano, via Facebook, via WhatsApp, Murilo Solano, vocês me encontram, tá bem? Então, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.